Mas eu queria abrir o programa lembrando uma coisa. Vai ter muito jornalista resistindo em já elogiar o trabalho do Felipe Luiz. O que eu quero lembrar é que o que ele fez ontem é muito grande. É muito grande. Primeiro, ele não pegou qualquer adversário. Ele pegou o finalista da Libertadores. Ele pegou o Atlético Mineiro, um time fortíssimo. Ele tinha 8 desfalques. 8 desfalques de peso para esse confronto. E ele fez 3 gols. E era para não levar nenhum. Porque o gol que levou foi numa falha ridícula do Léo Ortiz. Aí eu falo para vocês, ele não teve 8 desfalques de peso, que eu listo para vocês. Pedro, Cebolinha, Vinha, De La Cruz, Bruno Henrique, Pulgar, Luiz Araújo e ainda falta mais um. Tem mais um desfalque ainda, que são 8. Todos de peso e quase todos titulares. E por que eu digo que esse cara tem que ser valorizado? Porque mesmo com 8 desfalques, ele ganha de 3 gols, ele faz 3 gols contra o atual finalista da Libertadores e sem dar desculpinha em coletiva de imprensa. Que aí eu sei que muita gente vai falar, pilhado, mas pronto, já falou do Tite. Mas toda hora o Tite tinha uma desculpa. Era altitude, era gramado, era calendário, eram lesões, era frio, era calor. O Felipe Luiz, em momento nenhum, ele falou, tenho 8 desfalques, vai ser muito difícil. Não! Ele vê ali o que ele tem de melhor e ele fez jogar o que ele tinha de melhor. Ele tirou o Alan, que era aquele câncer no meio-campo do Flamengo, que o Tite insistia em colocar o Alan, e ele acreditou no garoto, no Everton Araújo. E ele disse ontem, vai jogar quem tá melhor. Não vai jogar quem é mais velho, quem é mais novo, é quem treina bem, quem faz o que eu mando e quem joga do jeito que eu mando. E o Everton Araújo conquista a posição, mesmo sendo muito jovem. Ele colocou o Léo Ortiz para jogar na posição dele. Esse foi um dos grandes erros do Tite. O Tite, com esse negócio dele, meritocracia, tem que ser com o tempo. Que se dane o tempo. Se é o Léo Ortiz, o melhor zagueiro do Flamengo hoje, é ele que vai jogar. E, por sinal, estava fazendo uma partidaça. Até o erro ridículo que teve e que tem que ser criticado no gol do Atlético Mineiro. Que era a hora do Flamengo garantir o resultado e o Léo Ortiz teve esse erro. Então, o Felipe Luiz, ele já merece ser elogiado. E um outro elogio, que aí eu mesmo não concordei, e eu não sou frouxo, eu falo, um outro elogio, porque é fácil a gente falar hoje, 2 gols no Gabigol, participou do primeiro. O Felipe Luiz acreditou no Gabigol. Coisa que todos nós ontem falávamos, não sei se eu colocaria o Gabigol de titular. Talvez colocasse o Alcaraz. Ele não, ele bancou. E aí tem uma coisa, se o Flamengo for campeão, por causa dos 2 gols do Gabigol, o Felipe Luiz devolveu a confiança que o Tite tirou completamente do Gabigol. O Tite deixou claro pro Gabigol, eu quero que você vá embora. Aqui você vai ter pouca chance, aqui você não vai ser meu titular. O Gabigol sabia, desde que o Tite tinha chegado, que ele não iria jogar nesse Flamengo. E aí, quando o Pedro estava jogando, ok, era compreensível. Mas depois, botava-se o Gabigol no banco, colocava o Bruno Henrique improvisado, chegou até a colocar o Carlinhos como primeira opção em uma partida, que até o Bruninho Prado me corrigiu aqui, mas colocou em uma partida o Carlinhos, que não tem nível técnico nenhum, e não colocou o Gabigol. Então, o Felipe Luiz, ele já tem que ser muito elogiado. Porque ele fez esse Flamengo crescer. Se perder o título, pilhado, quero ver, você vai criticar? Claro que eu vou criticar. É óbvio que eu vou criticar. O programa é um hoje e vai ser outro no domingo que vem. Agora, hoje, ele merece os elogios. Hoje ele tem 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e só uma derrota quando ele teve que poupar o time contra o Fluminense, porque teve a semifinal da Copa do Brasil.
O Felipe Luiz faz um belo começo de trabalho e eu acho que tem que ser elogiado por isso. Ganhou bem do atual finalista da Libertadores, com 8 desfalques de peso, fez o Flamengo voltar a jogar, fez o Flamengo ter vontade de novo, não ser aquele time apático, fez o Flamengo atacar, fez o Flamengo se defender, tudo que o torcedor do Flamengo não via nos últimos anos aí, não só com o Tite, com o Sampaoli, e eu espero que o Felipe Luiz se mostre um baita treinador. Uma boa tarde, Bruno Prado, boa tarde, Flávio Prado, Fábio Piperno. Bruninho, é bizarro a gente pensar, né? Porque depois que você reflete, eu comecei a ver e aí eu pensava, pô, o cara teve 8 desfalques e o Flamengo jogou o que jogou ontem. Tem muito mérito o Felipe Luiz, né, Bruninho? E outra, o homem voltou, Bruninho. O homem voltou, fez a comemoração dele. Será que agora volta ou foi apenas um lapso do que Gabigol já foi no Flamengo nessa sua despedida do clube? Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde a todos. O Felipe Luiz, ele tem o mérito do que ele pôde fazer até agora. Ele dirigiu o time em 7 jogos e cumpriu bem, né? A gente vai saber o que é o Felipe Luiz treinador na próxima temporada, se ele for o técnico do Flamengo ou de outro clube, né? Quando ele tiver uma temporada inteira, passar por decisões que ele vai ter que tomar, de calendário pesado, num clube que não dá respaldo para você escolher competições, que tenta ganhar tudo, que é meio megalomaníaco, que tenta... que acha que tem que ganhar até a Champions League, mesmo sem disputar a Champions League. E se não ganhar a Champions League, mesmo sem disputar, é uma vergonha. Então, ele vai passar por algumas coisas que ele ainda não passou. O que dá para avaliar é um período curto que vai muito bem. É um cara que tem uma tendência, assim, de ser um treinador muito bom. Aqui no futebol brasileiro, além de ser bom treinador, você tem que estar muito na hora certa, no lugar certo. Porque, como você falou, se ele perder na semana que vem, vão esculhambar o cara exageradamente. E às vezes ele nem vai ter culpa. O técnico não controla tudo que acontece no campo. Às vezes ele pode perder porque toma um gol e o time se desespera, ou alguém faz uma bobagem, é expulso. E que culpa o treinador tem num negócio desse? Nenhuma. Mas ele vai começar a ser contestado se isso acontecer. Então o Felipe, ele está começando e começando bem. É um cara muito inteligente, é um cara que se preparou para ser treinador. E é um cara que tomara que as circunstâncias o ajudem. Eu cito muito o Abel no Palmeiras, para citar um cara que fez sucesso. O fato dele ter vencido um título meses depois de ter assumido, o ajudou a ter a chance de mostrar que ele é bom. E ele mostrou. Que aquele título contra o Santos não tem muito da mão dele ali. Ele tinha acabado de chegar. Ele ganhou com um gol aos 50 minutos que poderia ter saído do outro lado. Como a semifinal com o River, ele poderia ter caído ali. O time dele foi completamente dominado em São Paulo, depois de ter vencido bem na Argentina. Ali, claro que ele teve a participação, Abel, mas tem muito pouco dele. O que, aí os outros títulos que vieram, conforme mais tempo ele vai ficando, mais teve a mão dele. O título brasileiro de 22, para mim, foi o grande momento do Palmeiras do Abel e o time jogava muita bola. Então o Abel, como ele ganha logo de cara, ele teve a chance de mostrar que ele é bom. E ele mostrou que ele é muito bom. E é um treinador histórico do Palmeiras. Então o Felipe ganha na Copa do Brasil, ele vai ter a chance de mostrar que ele é bom. Que muitas vezes aqui o cara nem tem a chance. Às vezes o cara é muito bom, por uma circunstância ele perde e cai. Aí ele vai para outro clube e aí já chega. Não, foi esse aqui que caiu no outro. Então, primeira derrota aqui, já vamos tirar esse cara. Um cara jovem, para citar jovens, o Thiago Carpini. Ele sai do São Paulo, parecia que era o pior técnico do mundo. O cara dirigiu 18 jogos. O cara não teve nem tempo de mostrar se ele é bom ou se é ruim. E tá aí ajudando o Vitória a não cair, como já foi bem no Água Santa e como já foi bem no Juventude. No São Paulo ele não teve nem a chance de mostrar se ele é bom ou se ele não é. Então acho que o que o Felipe está conquistando agora é a chance de mostrar que ele é bom. Que eu acho que ele vai ser muito bom. Eu acho que ele tem todo o potencial. Mas às vezes você depende mais de outras circunstâncias do que do seu talento. Você depende do presidente que está ali no comando te respaldar e vai trocar o presidente. Você depende às vezes de uma bola que você perde um jogo que você não tem culpa nenhuma, mas jogam a culpa em você. Então ele vai passar por várias circunstâncias. E como eu falei, de um clube que acha que vai ganhar tudo e não vai ganhar tudo porque é impossível. Então, uma eliminação numa Copa, mesmo que seja a Copa menos importante, pode transformar o seu trabalho numa coisa muito difícil. Então, o Felipe, ele está começando bem, é um cara que tem um potencial enorme, mas o que ele está conquistando agora é a chance de mostrar que ele é bom. E eu acho que ele vai mostrar, como o Abel mostrou.
Mas aqui no Brasil, além de ser bom, você tem que estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ganhar primeiro para depois deixarem você trabalhar. E o Felipe, se ganhar a Copa do Brasil, ele vai ter a chance de trabalhar e mostrar que ele é um treinador bom. E do Gabigol, o Gabigol, eu separo muitas coisas. Assim, o Gabigol, o que ele fez pelo Flamengo, mesmo se ele não tivesse feito os gols de ontem, isso eu sempre falei aqui, para mim, o que ele já fez é intocável. O Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, independente de qualquer coisa. Eu não ligo muito para se o cara faz festa de aniversário, se o cara veste camisa do outro, eu ligo pro campo. O que o cara faz fora, eu não tô nem aí, é problema dele. E depende muito, se o cara tá fazendo gol, se ele veste a camisa de outro clube, eu achar até bonitinho. Nossa, olha que legal, ele tem personalidade. Como ele não estava fazendo gol, virou uma coisa enorme. Ou festa de aniversário. Para mim, o que ele já fez é intocável. O Gabigol, eu não vou entrar aqui se é o primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, óbvio que não, que é o Zico. Mas, assim, ele tá entre os 5 maiores ídolos da história do Flamengo. Para mim, isso aí, para mim, é bem claro. E ele é um cara que, em decisões, tem esse histórico que é fantástico. Isso é uma coisa sensacional no Gabigol. Mas tem a questão do cara não jogar bem há muito tempo. E aí tem uma renovação de contrato a ser decidida. E aí eu separo bem as coisas. E dou até o exemplo do Dudu no Palmeiras. Dudu é um ídolo intocável no Palmeiras também. Independente. Mesmo se ele não fizer mais nada no Palmeiras. O que o Dudu já fez, está feito. Quando apareceu a proposta, a presidente queria vender. E para mim seria uma venda excelente. Então são coisas são separadas. Você queria vender o Dudu porque o Dudu é ruim? Ou porque o Dudu não jogou? Não, o Dudu é um ídolo do Palmeiras. E isso ninguém vai mexer. Mas a venda era boa. Então a venda, se eu fosse a presidente ficou brava que não saiu a venda. Se eu fosse a presidente, eu também estaria bravo. Porque a venda era muito boa para o clube e era muito boa para o jogador. Eu imagino que ele mesmo ficou chateado da venda não ter acontecido. Mas aí eu estou falando por ele e não posso falar por ele. E o Gabigol é uma coisa que tem que ser analisada assim. Tá, o cara, o jogo tá mal faz tempo. Ele, mais uma vez, chegou numa final e ele decidiu. O que a gente pode oferecer para ele? Um salário de uma grande estrela por 3, 4 anos, eu acho que é uma coisa totalmente inviável. Seria uma decisão tomada na base da emoção. Um contrato mais curto, pode ser. Isso pode ser. E se ele vai topar ou não, não sei. Mas eu acho que seria muito louco, assim. Não, o cara meteu 2 gols na final, vamos dar um contrato de 4 anos para ele. Eu acho que aí seria agir na emoção. E quem está comandando um clube não pode agir na emoção. Tem que agir na razão. Um contrato mais curto dá para oferecer. Gabigol, você está mal faz tempo, mas você mais uma vez se mostrou decisivo. Vamos fazer mais um ano e ver o que acontece? Aí, se ele topar ou não, aí é coisa dele. Ele tem todo o direito. Agora, o Bruno falou sobre essa situação do Gabigol, né? Só falando aqui do Gabigol, que a gente critica quando tem que criticar... Mas o Gabigol, ele passou o Ronaldo Fenômeno ontem, como jogador os jogadores que fazem mais gols em finais na história do futebol. O Gabigol, com os 2 gols de ontem, ele chegou a 17 gols em finais. Se tornou, assim, o 7º jogador na história com mais gols em finais, na história do futebol. Ele passou o Ronaldo Fenômeno com esses 2 gols. Ah, mas tem que ver o peso das finais. Concordo. É claro, o Ronaldo fez 2 gols em final de Copa do Mundo. Óbvio que isso tem outro peso. Agora, é um número surreal. O Gabigol, em 17 finais pelo Flamengo, ele tem 16 gols em finais pelo Flamengo. Fez um gol também pelo Santos em final. Então, ele tem 17 gols em finais. Olha aí, atrás de quem que tá o Gabigol? Messi com 35 gols, Pelé com 31, Cristiano Ronaldo com 23, Neymar com 21, Romário e Lewandowski com 18. Ou seja, o Romário ele já vai passar. Gabigol tem 28 anos. Mais um gol em final, o Gabigol vai fazer. O Romário ele já passa. Então, é sim impressionante, tem que tirar o chapéu. E o Felipe Luiz ontem ele falou, e eu vou passar a palavra para o Flávio e para o Piperno, depois de a gente escutar o Felipe Luiz, porque ele disse o seguinte, ele explicou o esporro que ele deu no Gabigol. Ele falou, vou falar quando eu tiver que falar. Inclusive, falei isso na minha apresentação, que ia ter jogador que ia ficar bravo com algumas decisões que eu vou tomar. Só que ele disse, não se ensina ninguém a ser decisivo, a fazer gols decisivos. E isso é uma coisa do Gabigol. E é verdade, gente. Porque eu sei que ele não decidiu contra o Olímpia, que ele não decidiu contra o Peñarol. Só que os outros jogadores também não decidiram. E aí, na hora de decidir, mais uma final, o Gabigol faz 2 gols. Eu vou falar aqui, o Michael ontem poderia ter feito 2 gols. Perdeu 2 gols o Michael ontem. Um no começo do primeiro tempo, que ele rabisca, podendo tocar pro Plata, ele chuta errado.
e o outro no começo do segundo tempo, ele sozinho, ele poderia cruzar ou chutar, ele atrasa tanto que o defensor do Atlético Mineiro chegou. O Plata teve uma chance também que a bola veio rolando, ele chuta para fora. É aí que tá. Não se ensina jogador a ser decisivo. Tem o cara que tem o culhão pro momento da decisão. E o Gabigol tem. Essa é a verdade. O Gabigol tem o culhão no momento decisivo. Inclusive, ele fez o segundo gol do Flamengo depois de ter levado um esporro. Foi logo depois que o Felipe Luiz dá aquele esporro nele, teve leitura labial. Joga aqui, volta aqui, seu moleque, me respeita. E aonde o Felipe Luiz falou pro Gabigol jogar, ele achou o segundo gol do Flamengo. Então, tem sim que tirar o chapéu pro fator decisivo do Gabigol. Eu critico muito, falei que nos últimos 2 anos o cara não tá jogando nada, absolutamente nada. Só que aí na hora da decisão, ele participa do primeiro gol, que pra mim foi falha do Everson, goleiro do Atlético Mineiro, e depois ele faz 2 gols, fazendo o Flamengo chegar aí a 3-0, e aí o Léo Ortiz entregou aquele gol pro Allan Kardec. Vamos ouvir aqui o Felipe Luiz falando, né, sobre essa situação do Gabigol, que não se ensina um jogador a ser decisivo, e depois eu vou querer ouvir o Flávio Prado e o Fábio Piperno sobre o jogo e sobre essa situação do Gabigol. Vamos ouvir aí. Um jogador do nível do Gabriel, um jogador decisivo, isso não consegue ensinar para alguém. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado, né, que o gol se compra. E eu concordo muito com isso, e o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores artilheiros em finais. E hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos, se dedicou o que mais, tratou o que mais, fez academia quando tinha que fazer, viu o vídeo quando tinha que ver, e não existe sucesso sem trabalho. Trabalhou e hoje ele colheu os frutos, mas eu acredito que ele tem muito ainda pela frente para oferecer, e ele não pode parar por aí. Minha primeira coletiva, que eu já falei que eu estou num cargo agora onde eu ia tomar decisões que iam deixar alguns jogadores incomodados, né? No caso, brabos comigo, alguma coisa, e foi isso com o Gabi agora. Uma correção tática no campo, os nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo, e aí não tem conversinha, aí é grito. Então, essa conversa que eu tive com o Gabi, essa discussão que eu tive com o Gabi no campo, era o que acontecia toda semana enquanto a gente era jogador. Quando eu era jogador, e ele era meu companheiro, e agora não vai ser diferente, né? Não porque ele foi meu companheiro, eu vou tratar ele diferente. E já está resolvido, já conversamos no intervalo, e fico feliz pela grande partida que ele fez. Olha aí, ó. É o Felipe Luiz falando sobre essa situação do Gabigol. Flávio Prado, né? Um Flamengo que jogou bem, que tem a cara do Felipe Luiz, com o Gabigol se destacando, e ainda, né, o Gerson, como joga, e o Wesley também, jogando muita bola nesse time do Flamengo. Flávio, você acha que isso pode ajudar o Gabigol a renovar com o Flamengo ou não? Já tá acabado. Você acha que isso vai fazer o Flamengo repensar uma renovação? Ontem o Marcos Braz falou: eu sempre fui a favor de renovar, não acho que esses gols têm que ser levados em conta, tem que ser levado em conta o histórico do Gabigol no Flamengo. O que falar da situação do Gabigol hoje, e se você e outros fatores que fizeram o Flamengo jogar tão bem no jogo de ontem, Flávio? Boa tarde, Pilhado. O Gabigol é um jogador que há 2 anos não jogava nada e ontem fez 2 gols importantes. Se eu tenho uma empresa, eu não contrato esse cara, porque ele teve 2 anos, né, mais de 700 dias, e jogou só um dia bem. Então, a média histórica é muito pequena, muito baixa. Mas acho que o Flamengo pode sim entrar nessa, porque eles funcionam de maneira amadora, não são profissionais, eles são amadores. Então, eles podem levar em consideração esses gols, que podem ser os últimos gols dele. Pode ser que ele fique mais 700 dias sem marcar.
Aí se ele voltar a fazer gols, aí é um risco que você tem que correr dele fazer gol em outra equipe. Pelo histórico que ele apresentou, não dá para renovar. A não ser um contrato bem curtinho que ele não vai topar, porque já foi proposto a ele um contrato de 1 ano e ele não quis. Mas acho que o Flamengo deve renovar, porque a diretoria de futebol do Flamengo é extremamente amadora. Vai no embalo de torcida, vai no embalo de influência, vai no embalo... Enfim, mas... Tecnicamente, analisando, não tem por que contratar o jogador. Filipe Luís começa muito bem, não tem por que renovar com o jogador por um período longo. O Filipe Luís começa realmente muito bem, fazendo um bom trabalho, a coisa está fluindo, os gols estão saindo, o time está jogando um futebol gostoso de ver, eu gosto do que estou vendo. Então, legal, espero que ele seja mantido, independentemente da diretoria que venha, porque o clube tem que estar acima do interesse de um político qualquer que assuma o time. Se essa direção perder e vier outro, é lógico, é normal que se mantenha esse treinador que comece um trabalho de maneira tão positiva. Então, o Gabigol estava de biquinho, incomodado, porque o Tite supostamente não gostava dele, embora o tivesse levado para a seleção brasileira várias vezes. Inclusive quando o Tite assumiu lá atrás, em 2016. Não foi só essa última vez, esse último ciclo aí, 2021/22, não. Lá atrás, em 16, quando o Tite assumiu, que aliás ele levou Muralha, Lucas Lima e tal, o Gabigol estava no meio daquele pacote. Mas vejam só. Gabigol, então, de biquinho com o Tite, que não, enfim, gostava dele. Mas era também um Gabigol que não jogou nada com o Sampaoli, outro técnico de 2 Copas do Mundo, não jogou nada com o Vitor Pereira, técnico, né, de experiência, com experiência em vários países. É um Gabigol que ficou 2 anos, né, flertando com a vida e tal, e dane-se o Flamengo. Só que o torcedor é tolerante, porque afinal de contas, ele é um grande ídolo, fez 2 gols ontem, por conta desses 2 gols de ontem, dá a impressão de que ele é de novo o cara insubstituível. Eu quero dizer o seguinte, ele já poderia ter assinado o contrato com outro clube há pelo menos 5 meses. Quem é que apareceu de fato com o Cacau ali para oferecer para o Gabigol um contrato convincente que o levasse então a assinar e anunciar a saída em breve do Flamengo? Ninguém. Um boato aqui, outro ali, o Corinthians queria, até porque o Corinthians quer todo mundo, falou-se do Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e tal, mas quem de fato apareceu lá com o contrato para o Gabigol colocar a assinatura dele lá? Por enquanto, ninguém. Eu, se fosse o Flamengo, primeiro que essa diretoria ela não tem o direito de fazer um investimento desse, a renovar contrato de quem quer que seja, porque ela vai embora daqui a algumas semanas. Isso tem que ser responsabilidade da próxima diretoria do Flamengo. Aí a próxima diretoria do Flamengo vai avaliar se o Filipe Luís deve continuar, se o Gabigol deve ter o contrato renovado, como é que seria essa renovação, né? Porque se for para ele jogar só uma vez por ano, então eu acho que o valor de mercado dele não pode ser aquela coisa estratosférica que ele imaginava. Aliás, eu não inclusive renovaria pelos valores que ele recebe hoje. O que ele fez para justificar uma renovação com o mesmo padrão salarial? Falar em aumento, inclusive, é uma aberração. Só um tonto para oferecer um aumento salarial para ele. Porque qual é a garantia que ele vai ser o Gabigol de ontem e não o Gabigol dos 2 últimos anos? Alguém tem essa resposta? Eu não tenho. Eu imagino que o suposto interessado também não. Agora, por exemplo, o menino que você citou aí, o Everton, ele é bom jogador. Inclusive, ontem à noite eu conversava com o Bruno fora do ar, que eu andei vendo esse garoto jogar em outras vezes. Eu já teria dado muito mais chance para ele há muito mais tempo. Agora, e aí cabe sim uma crítica aos antecessores do Filipe Luís, que é o fato de que, puxa, o Flamengo ganhou Brasileiro Sub-20, Mundial Sub-20. O Flamengo nos últimos anos ele rivaliza com a base do Palmeiras, só que o Flamengo está utilizando muito menos. O Flamengo deveria já ter como uma política a maior utilização dessa base vitoriosa que o Flamengo construiu, paga caro e que revela muita gente. Então, isso sim, para mim é injustificável. Agora, em relação ao Filipe Luís, eu concordo com o Bruno. Veja, não dá para dizer
que o Felipe Luiz vai ser o novo Guardiola e nem que vai ser um Paulo Souza. O fato é o seguinte, são poucos jogos ainda. Eu diria que ele começou bem, mas é necessário ter uma avaliação um pouco mais prolongada para que aí a gente saiba realmente qual vai ser o tamanho desse técnico. É um técnico que, na minha opinião, pode ser muito grande, tá? Não agora, mas eu vejo nele como um cara estudioso, como um cara corajoso, que tem coragem de impor, né, as suas opiniões, suas táticas, seu estilo de jogo. Eu acredito muito aí no futuro do Felipe Luiz.